Olá, seja bem-vindo ao Arte em Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar sobre a joia brasileira e a sua história. Peraí, a joia brasileira tem história? Tem, e muita. E quem vai contar isso pra gente é a pesquisadora, escritora e joalheira Ana Passos. Você vai encontrar na descrição do vídeo todos os temas que serão abordados nessa conversa, bem como um recado para aqueles que fizeram uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado ou uma pesquisa institucional relacionada à arte. E lembre-se, arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Ana, seja bem-vinda ao Arte em Investimento. Jorge, muito obrigada pelo convite. São raras as oportunidades da gente falar sobre joia e eu estou adorando, principalmente porque arte é investimento, tem linda relação com a joalheria brasileira, quando a gente pode assistir Caio Mourão, Márcio Matar, Alfredo Grosso, falando nessas gravações que você recuperou. Ana, existe uma história da joalheria no Brasil? Existe uma história da joalheria no Brasil, ela ainda está por ser escrita, mas já começam a existir algumas pesquisas interessantes. Eu, na verdade, dividiria o que seria uma história da joalheria em três grandes blocos. A gente tem uma história dos livros de história. A gente tem uma história ainda por ser pesquisada em fontes documentais, em fontes primárias, olhando para o que efetivamente foi essa história, menos romanceada, menos contada das orelhadas, das contações de história. E existe uma história que é passada de geração a geração. Então, é muito interessante também a gente pensar numa história da joalheria brasileira na perspectiva das pessoas que são os guardiões das joias, ou seja, quando a gente consegue esses testemunhos de pessoas falando sobre as joias de família. Isso é muito bonito também. Isso é uma outra forma de abordar a história da joalheria brasileira. Quando essa história foi iniciada? Eu gosto de ir para lugares muito remotos quando eu falo de história da joalheria ocidental, então da história da joalheria brasileira também iria para lugares muito remotos. Quer dizer, a gente tem viajantes encontrando pequenos muiraquitãs, pequenas esculturas que eram usadas como adorno e como amuletos em 1700 e pouco, em plena Amazônia. Essas coisas são bem anteriores. Eu gosto sempre de começar falando disso, dos líticos, das nefritas, dos quartzos, porque a gente tende a olhar para o início da joalheria brasileira como arte plumária dos povos originários, mas não é exatamente assim. Estes povos também faziam peças com rochas, com gemas, e também com outros materiais naturais, de mais difícil conservação, e depois a gente também tem a arte plumária. Isso é muito remoto. E a gente tem que parar para pensar também, quando começa, a gente também pode ter um outro início dessa história, quando a gente fala de uma joalheria tradicional, quando a gente para pensar da descoberta de ouro e diamantes no Brasil. Então, a gente tem o Brasil como o maior produtor mundial de ouro em meados do século XVIII. Para você ter uma ideia, Jorge, em 1754, nós produzimos 15,8 toneladas de ouro que foram enviadas para Portugal. Esses são números da Fundação Getúlio Vargas. Eles têm um documento interessante sobre mineração, a história da mineração do ouro no Brasil. E mais tarde, diamantes. E essa produção de diamantes também só foi suplantada quando se começou a explorar as minas de diamante na África do Sul. Então, a gente tem uma história, inclusive, da produção dessas matérias-primas bastante remota. Quais eram os tipos de joias utilizadas no Brasil nos séculos XVIII e XIX? Essas joias, a gente tem que sempre pensar, quando a gente pensa em século XVIII e XIX, ou até mesmo um pouquinho antes do século XVII, a gente tem que pensar numa coisa muito importante. A gente tem que pensar que a gente era uma colônia de uma metrópole europeia. Não havia
quando se pensa já agora, já estou falando concretamente dessa joia tradicional em metais preciosos e gemas, a gente não tinha características específicas brasileiras, até porque a maior parte disso não era produzido aqui. Nós temos legislação em meados do século XVIII, inclusive, que impedia não só a cunhagem de moedas, mas impedia a confecção de joias. Então, o que a gente tem? A gente tem vários documentos históricos que estão aflorando, porque já existem algumas pesquisas importantes sendo desenvolvidas em universidades brasileiras e portuguesas, discutindo o envio de gemas, o envio de metais para a confecção de joias na Europa, essencialmente Portugal, mas também tem algumas narrativas sobre França, e essas joias voltavam. Então, a gente tinha uma joia que era bastante comandada por um gosto europeu. Eu participei do Congresso Europeu de Joalheria em 2018 e eu lancei, e o tema, inclusive, era centro e periferia, ou seja, como é que você tem o desenvolvimento da joalheria no mundo em função dessa ideia de centro e periferia. E eu lancei uma tese de que a gente tinha uma longa duração aqui pela distância da metrópole, ou seja, pela impossibilidade da gente ter acesso imediato às novidades. Então, até para datação de joias no Brasil, a gente tem que levar isso em consideração. A gente pode ter uma joia chegando aqui e sendo usada como algo novo, às vezes até 50 anos depois de que aquilo foi moda nos centros europeus. E sim, a gente está muito determinado por esse gosto europeu. O que era a joia de crioula? A joia de crioula, a gente costuma colocar a joia de crioula, inclusive, como sendo a origem de uma joia tradicional brasileira, só que eu cada vez mais estou sendo cuidadosa com essa discussão. Primeiro, a gente tem pelo menos dois aspectos problemáticos com relação à definição de joia de crioula. O primeiro deles é que existe muito romantismo em torno disso, histórias romanceadas e muito pouca percepção das condições brutais de existência das mulheres negras escravizadas no território brasileiro. Então, existe essa ideia de magia, de sedução, de um monte de coisas, e quando não é verdade. Era uma troca, havia troca de favores, havia acumulação de recursos em busca da compra da liberdade para si próprio e para outras pessoas, e existe também um desejo do ornamento, um desejo do adorno, quer dizer, explicando isso um pouco melhor. A joia de crioula é uma joia, é uma tipologia, são uma série de tipologias que surgem para adornar mulheres negras escravizadas ou mulheres negras libertas a partir do final do século XVIII. Eu teria mais cuidado com esse final do século XVIII, eu colocaria isso tudo no século XIX. Mas até a gente ter prova documental, eu tenho que ir junto com o que todo mundo fala. Mas tem uma coisa importantíssima na joia de crioula, que a gente também parar para pensar que, da mesma forma, como eu acabei de falar, a joia brasileira sempre era olhando para os gostos europeus. A própria joia de crioula, com raríssimas exceções, ela também emana desses gostos europeus. Ela não emana, por exemplo, de uma estética africana. Ela não é determinada pelos gostos das mulheres que estariam usando aquelas peças. Elas são determinadas pelos gostos europeus. Então, quando a gente olha hoje com muito mais cuidado, há 10 anos atrás eu não diria isso, mas hoje a gente olha com mais cuidado, a gente tem, por exemplo, a correntaria, os grandes colares de elos, que o pessoal chama de colares de alianças, ou de bolas, que o pessoal chama de confeitos, e que em Portugal se chama olho de perdiz. Essas peças são localizadas na Europa mediterrânea, no norte da África, até no norte da Europa. Quer dizer, outro dia eu tive a oportunidade de ver uma aliança que, estando no Brasil, a gente chamaria de aliança de crioula, na Áustria. Uma peça de família austríaca. Quer dizer, a gente tem o seguinte, a especificidade de você ter o único lugar do mundo
onde mulheres negras escravizadas usavam joias. Haiti também tem alguma iconografia que registra isso. E, por outro lado, a gente tem muitas peças deste gosto europeu, inclusive desse gosto da joia popular do norte de Portugal, muito especificamente da filigrana, impregnando essa joia de crioula. Então, assim, hoje eu falo com mais cuidado que seria a primeira joia brasileira, porque ela também está absolutamente inserida num conjunto que é global. Se a gente pensar que esse mundo colonial ele era global, a gente tem influências de todos os lugares do mundo, a gente tem materiais vindos de todos os lugares do mundo. E a joia de crioula também. Outra especificidade da joia de crioula, ela é em ouro, porque ela também pressupõe uma certa acumulação de recursos. Muito leve, ela não tem o peso, ela é feita da maneira mais leve possível e mais vistosa possível. E aí sim a gente está olhando talvez para algum desejo de ornamentação que tem a ver com uma origem africana. Peças grandes, peças vistosas e não delicadas. A gente tem também um outro aspecto que então eu já falei, né? Elas são leves, elas são de ouro, elas são grandes e elas são adquiridas ou ganhas de presente. E elas são adquiridas por mulheres que trabalham no comércio. Escravas que se chamavam escravas de ganho, que são mulheres escravizadas que trabalhavam no comércio de rua. E a gente tem esse comércio de rua hoje na figura dos tabuleiros de baiana, a gente tem na figura do camelô, ou seja, literalmente dos tabuleiros de venda, de produção dos seus patrões. Os patrões e os donos, eles não iam para a rua, quem ia para a rua eram essas pessoas, elas recebiam uma pequena parte, já ouvi falar em 10%, e com isso elas transformavam em ouro, acumulavam e compravam a liberdade de outras pessoas. Tem um último aspecto disso, que é o fato de que também existiam homens e mulheres libertos que enriqueceram com atividades variadíssimas. Então, essas pessoas também adquiriam bastante joias. Talvez como forma de acumulação, talvez como forma de se impor socialmente. São muitas as vertentes. Só joias de crioula já daria uma conversa inteira entre nós dois. O que era joalheria no Brasil na primeira metade do século XX? Essa joalheria brasileira é muito fascinante. Quer dizer, eu tenho como experiência no meu ateliê, quer dizer, eu ando sempre no paralelo entre ser joalheira e ser pesquisadora. Chegam no ateliê para reforma, restauro, conservação, limpeza, muitas joias. Então, assim, é fascinante entrar em contato direto com peças de família, onde, acoplado a elas, vem uma narrativa, vem uma história da joia para a gente entender como ela foi produzida, como ela foi adquirida, onde ela estava, né? Isso é bem interessante. Tem uma coisa muito curiosa. Muita coisa vinha da Europa, muita coisa era produzida no Brasil, sempre se produziu. Eu comentei aqui no início, acho que na primeira ou na segunda pergunta que você me fez, eu comentei que a gente tinha uma proibição de confecção de joias. Mas mesmo quando era proibido, se confeccionou muita joia no Brasil. Quer dizer, a gente sempre teve produção de joia aqui. Ou por mão portuguesa, dos colonizadores, ou até por mão escrava. A gente tem sempre que ter em mente que essas pessoas escravizadas vinham de regiões de mineração, vinham de regiões de exímios ourives e artesãos do metal. Então, a gente tinha tanto a produção de joia quanto a produção de ferramentas. Eram pessoas que entendiam muito de fundição. Então, a gente sempre teve joia produzida aqui. Maior parte das vezes, olhando para este gosto europeu que se a gente parar para pensar até hoje. Mas esse gosto europeu ele era predominante. Então, a gente tem, na primeira metade do século XX, uma quantidade já mais expressiva de joias produzidas no Brasil. A gente tem um surgimento de uma indústria brasileira de joias, muito ainda pequenas manufaturas, mas essa mão de obra especializada, muitas vezes de origem europeia, imigrantes que vieram nas várias levas
das primeiras 5 décadas do século passado, e produzindo nos grandes centros urbanos. Quase todas as médias e grandes cidades brasileiras têm uma rua de ourives, tem uma rua onde estão as joalherias, as pequenas oficinas, onde você compra na rua as ferramentas, as joias. Quer dizer, existe muito comércio de joias. Não necessariamente produzido aqui, não necessariamente original. Original no sentido de que tinha alguém criando peças com algum aspecto vinculado à nossa realidade. Então, na verdade, o que a gente tinha, como na moda, e isso acontece no mundo inteiro, assim, olhando para as revistas europeias, olhando para as exposições universais determinavam muito a moda da joia, porque eram apresentados as grandes inovações. Então, a gente tem uma joia que ela está em pequenas manufaturas, em lojas de rua, muitas em famílias de imigrantes, e bastante popular. Quer dizer, a gente tinha algum uso de ouro no Brasil, até mais frequente do que hoje, porque à medida que a gente tem crises econômicas e a questão da segurança, ela começa a ficar muito séria, de repente a gente tem uma parcela da população se retira desse consumo de joias e até acho que diminui de alguma forma isso. As pessoas costumam não olhar para o consumo popular de joias, mas ele é o que movimenta o mercado. Essa joia, então, é isso. Essa é uma joia eminentemente copiada, muito pouco criativa e original, muito pouco de aproveitamento até das nossas gemas, das nossas cores, dos nossos temas. É bem curioso isso. Se essa joia olhava para a Europa, quando ela começa a olhar para o Brasil? Ela olha de uma maneira muito curiosa. Ela primeiro olha de uma maneira pitoresca, então a gente tem umas joias muito engraçadas de pequenas paisagens. A gente tem umas figurinhas que hoje seriam politicamente incorretíssimas, de mulheres levantando saia, baixando saia, tem umas coisas muito curiosas. Isso existiu aqui também. Mas a gente começa, curiosamente, a olhar para o Brasil, para essa luz, para essa cor, para esses aspectos, justo pelo olhar estrangeiro. Então, a gente tem uma série, como eu estava falando, a gente tem uma série de imigrantes que se dedicam à joalheria, alguns deles porque trazem isso como uma experiência profissional que vem de sua origem, outros que se constituem joalheiros aqui. E claro que a gente tem que destacar, ainda nessa primeira metade do século XX, a gente tem que destacar demais a figura do seu Júlio Sauer, do seu Hans Stern, porque foi um olhar estrangeiro que se apropriou da cor das gemas coradas brasileiras. Ambos têm uma história de grande relação com essas gemas coradas. Ambos começam com lapidação, tornando este material que a gente tem tão abundante no Brasil precioso. Claro que eles estavam localizados no Rio de Janeiro, eles estavam pensando num comércio muito voltado para o turista, porque o brasileiro não apreciava essa exuberância de cores e essa exploração desses materiais nacionais. E são essas duas companhias, claro que com algumas outras, mas essas são as que são pujantes até hoje, que começam essa exploração, começam a olhar, começam a trabalhar a ideia de que a gente talvez pudesse ter um desenho que sublinhasse essas características. Hoje em dia é tão difícil falar dessa questão de nacionalidade, quer dizer, a questão de nacionalidade ela em si já está muito datada, mas assim, a gente também pode olhar para algumas características locais, sim. E eles exploraram, esses dois joalheiros, essas duas companhias souberam explorar isso. Então, a gente tem em 1941 o surgimento da Sauer, Amsterdã Sauer, que hoje se chama Sauer, e a gente tem em 45 da H. Stern. Elas são fundamentais para uma virada, e até no mercado internacional, ainda no momento presente, elas são as grandes representantes
um certo desenho nacional de joias. A joia brasileira viveu uma fase espetacular de meados da década de 1960 a meados da década de 1980. O que levou a essa fase e como ela se caracterizou? Essa fase, ela começa exatamente na pergunta anterior. Quer dizer, você tem um olhar estrangeiros no Brasil olhando com carinho para algumas características nossas, e eu reputo que a luz e as cores e os sabores não estou sendo nem folclórica nem alucinada, mas assim a gente tem algumas coisas que a gente precisava aprender a apreciar mais. E tem uma série de estrangeiros que chega aqui e começa a apreciar isto de uma forma muito intensa. Só que a gente tem duas figuras que são dois artistas brasileiros, duas figuras espetaculares que meio que foram precursores disso tudo, que foi Burle Marx e Di Cavalcanti. Burle Marx tinha um irmão, Haroldo, que tinha uma joalheria. As joalherias que se deslocam no Rio de Janeiro, que é a história que eu conheço melhor, se deslocaram do centro da cidade, do entorno da Rua do Ouvidor, para Copacabana, para as proximidades do Copacabana Palace. E ali você tinha muitas joalherias de proprietários estrangeiros, imigrantes. E a gente tem, então, Haroldo Burle Marx tinha uma joalheria, ele confeccionava as joias desenhadas por seu irmão, Burle Marx. São peças espetaculares. Ele, inclusive, desenvolve uma lapidação para valorizar essas gemas coradas lindas, que a gente chama de freeform, forma livre, e ganham relevância mundial. A gente tem hoje um colecionismo internacional muito, muito, muito intenso, atingindo valores muito altos dessa produção dos irmãos Burle Marx, que aconteceu entre o final dos anos 50, final não, 1950 até 1970. Então, assim, isso já foi para o entendimento do público consumidor de que existia uma joia que tinha a ver com arte. A outra figura incrível foi de Cavalcanti. De Cavalcanti tinha uma relação de amizade forte com Finkelstein, que era Lucian Finkelstein, que tinha uma joalheria também em Copacabana, próximo de Copacabana Palace, e ele desenhava peças executadas por Finkelstein. A gente tem aí uma parceria muito intensa, muito interessante entre um artista e um joalheiro e uma equipe de ourives, e isso aí produziu joias entre 64 e 76. Eu até anotei aqui para não errar, porque essas duas figuras são muito importantes. Eles lançam para a sociedade a ideia desse gosto de uma joia que não é aquela joia tradicional, aquela que passa de geração para geração, aquela que está pensando só numa certa preciosidade, num certo valor intrínseco de ouro e diamantes, esse tipo de pérolas. Então ele já dá mais frescor para a joalheria. A gente tinha no paralelo, então, a H. Stern em Amsterdã trazendo coisas coloridas, gemas brasileiras. A gente tem em 1961 ou 63, inclusive um prêmio internacional pelo Anel Constellation, que fez agora 50 anos, acho que é isso mesmo. Assim, a gente tem uma projeção de fazer uma joia com desenho, com materiais diferentes, tudo bem interessante. Aí o que acontece? A gente tem pessoas, marcadamente uma pessoa que a gente tem pelo menos 2 entrevistas no seu canal, que é Caio Mourão. Caio Mourão surge como uma figura no Rio de Janeiro, um artista plástico, uma pessoa fabulosa, divertidíssima. Lá em Ipanema, nos anos 60. Ele começa antes, inclusive, que começa a produzir joias, quer dizer, ele vai para a escala do corpo, ele vai para a pequena escala, deixa as pinturas e as esculturas, vai para a pequena escala da joia, começa a brincar com prata, com ouro, e começa a fazer coisas maravilhosas, e começa a espalhar isso, primeiramente pelo Rio de Janeiro, depois por outra cidade.
Caio Mourão, ele é o grande responsável pela chegada da joia brasileira na Bienal Internacional de São Paulo. A gente, durante algumas edições, teve uma sala de joias com premiação e tudo. Ele também foi o cara que abriu as portas para que outros artistas fossem estudar com ele, estudar as coisas que ele estava criando. Não havia nenhuma preocupação com uma formação em ourivesaria tradicional. As pessoas iam descobrindo como trabalhar com os materiais e, por isso mesmo, super livres para fazer o que quisessem. Então, a gente tem Caio como sendo o cara que começa isso tudo. Só que, no paralelo, você tem várias pessoas de origem europeia também produzindo coisas fenomenais. Então, a gente tem, por exemplo, René Sazon, que vem com um trabalho, uma experiência já com esmaltação, ela já gostava de cor e ela se deslumbra com as gemas brasileiras e começa a fazer coisas incríveis. Ela mandava lapidar as gemas e mandava fazer as montagens, e ela sempre dizia que ela estava só montando um jeito de mostrar aquelas pedras lindas, né? É uma percepção de joia muito interessante. E aí a gente tem, nessa sequência, um monte de pessoas chegando na joalheria, direto na joalheria ou pelas vias das artes plásticas. E isso, sim, o fato da gente ter essas pessoas que têm de origem as artes plásticas, gente que estudou na Universidade de Belas Artes, ou gente autodidata, mas muito alavancado por uma série também de estrangeiros que vão se mudando para o Brasil, que se mudaram depois da Segunda Guerra, e que são ourives, que sabem muito de ourivesaria. Então, a gente tem assim, um burburinho em torno dessa ideia de uma joia brasileira, de uma joia artística, que vai, por um lado, numa coisa absolutamente conhecedora de ourivesaria tradicional, e, por outro lado, vai numa coisa que é artes plásticas apenas se apropriando de novas mídias e de novos materiais. Isso deu uma explosão fenomenal. E o mais interessante é quando a gente observa, e aí eu falo de uma experiência muito particular, porque eu escrevi a biografia de uma dessas pioneiras, Henny Goldman, uma grande amiga, e ela tem um arquivo de artista fenomenal. Então, através do arquivo, eu pude entender a dimensão que essa joalheria artística brasileira teve nos anos 60, até os anos 80, até um pouquinho depois, porque a gente pega esse arquivo e a gente vê jornal toda semana, revistas toda semana, entrevistas de televisão, entrevistas de rádio, as entrevistas que a gente tem no seu canal, com o Caio, com o Márcio, com o Grosso, com a Suzete. Tipo assim, era uma coisa que estava presente não só no ambiente das artes plásticas, como da sociedade em geral. As pessoas consumiam muita joia e consumiam essa joia que não era essa joalheria tradicional ou industrial, mas sim artesanal, artística, autoral. Os nomes são os mais incríveis. Isso foi um grande boom, sim, mas foi um grande boom global. Isso não aconteceu isoladamente aqui. Isso estava acontecendo no mundo inteiro, só que aqui a gente teve, sei lá, a gente teve uma sorte de uma série de coisas se compondo simultaneamente em várias cidades. Ainda precisamos estudar com muito carinho, aliás, é um dos aspectos importantes da joalheria brasileira. A gente, para chamar de brasileira, vai ter que sair do eixo Rio-São Paulo, a gente vai ter que olhar o que outras pessoas faziam em outros lugares também. Mas esse boom ele foi fenomenal e de alguma forma explicado por essa conjunção de coisas incríveis acontecendo. Uma sociedade que estava em ebulição mesmo nos anos 60, no mundo aqui, e artistas indo para essa dimensão do corpo, do adorno, mas também de identidade, de destaque. Tipo, havia um desejo de você estabelecer uma nova identidade. Se a gente pensa, por exemplo, que nos anos 50 não existia moda jovem e nos anos 60 existe, isso tem a ver muito com a ideia de individualidade. E aí isso também justifica essa importância dessa joalheria artística como um marcador dessa individualidade das pessoas e dos artistas que estavam produzindo. Podemos chamar essa fase de período moderno da joia brasileira? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque
É tão curioso, os estudos de história da joalheria, eles são recentes no mundo. Da mesma forma como eu não gosto de falar de uma joalheria brasileira, porque eu acho que a gente tinha que dar conta de muito mais coisa para se chamar joalheria brasileira, eu acho que eu quando falo de história da joalheria, eu falo de história da joalheria ocidental. Esses estudos, eles começam, tem muito pouca publicação na primeira metade do século XX, e começam as pessoas a entender que precisavam estudar essa arte e essa manifestação nos anos 50. Então, assim, na verdade, a gente ainda está desenhando como é que a gente vai chamar as coisas. Não existe nada muito estabelecido em termos de nomenclatura, até porque cada país tem suas peculiaridades, e em função dessas peculiaridades estabelece vocabulários diferentes. A gente importa muito desses vocabulários. Existe uma joalheria moderna, ela surge nos anos 40, 60, existem os modernistas norte-americanos, e depois tem um outro modernismo com algumas similaridades europeu. Então, a gente pode falar que essa produção joalheira brasileira, moderna, ela é dos anos 60, sim. Então, esse período a gente pode chamar de moderno, sim, porque ele traz algumas coisas que vêm das... A gente sempre vai estar fazendo esse paralelo, porque a gente ainda não se constituiu como uma área do conhecimento, a gente sempre vai estar tomando de empréstimo ideias da história da arte, da história, da antropologia. A gente está tomando muitos empréstimos até a gente se entender como uma área do conhecimento. Então, acho que o moderno é justificável, sim. Dá para a gente chamar de moderno, sim, até porque a gente já tem alguns autores europeus chamando de contemporâneo nessa época, mas não sei, acho que aqui a gente estaria forçando demais chamar contemporâneo que estava sendo produzido nos anos 60. Acho que a gente está mais para modernista, se a gente pensar no Di, no Burle Marx, na Reni, no Caio, no Márcio, no pessoal aqui de São Paulo. Vamos deixar a moderna que está de bom tamanho. Como essa geração pode ser identificada? Eu já comentei aqui que a gente ainda está por construir toda essa história, mas a gente já tem alguns marcos históricos importantes, e eu acredito que para essa primeira geração, além da Bienal de São Paulo, a gente teve 5 edições com presença de joias, sendo que 4 contínuas, ou seja, num esforço real e efetivo de presença e entendimento da joia como uma forma de arte. Então, a gente tem de 69 a 75 joias na Bienal. A gente tem um outro momento muito importante que serve como grande documento de uma geração inteira, que é uma exposição para lançamento de um livro, uma exposição feita no Museu da Casa Brasileira em São Paulo, organizada por Renato Wagner, que publicou na época o livro de história da joalheria brasileira que nós temos, desse período, com a presença das pessoas que estavam produzindo naquela época. Obviamente, ele nem se pretendia super abrangente, ele nem se pretendia totalmente nacional, mas ele conseguiu reunir pessoas que estavam aqui na região sudeste, essencialmente, produzindo de maneira contínua, constante. Não eram pessoas que apareciam e sumiam, não. Era gente que estava dando aula. Então, a gente tem, por exemplo, Nelson Alvim, a gente tem Ulla Johnson, a gente tem Bob Stepanenko, a gente tem um monte de pessoas que estavam não só produzindo joias, presente no mercado, mas principalmente formando gerações. Eu, quando comecei meus estudos, eu pretendia fazer uma história da joalheria brasileira, assim, depois a gente cai na real do tamanho do esforço que isso representa, mas eu consegui, a partir desse livro, publicado em 1980, o Renato Wagner, que se chama Joalheria Brasileira Contemporânea, eu consegui estabelecer, então, que a gente teria uma primeira geração que formou uma segunda e nós estaríamos numa terceira geração, traçando esses contatos das pessoas. Eu acho que isso é material seminal para a gente entender a história da joalheria brasileira. O que levou ao fim desse período? Nossa, esta é a pergunta de $1 milhão.
Essa pergunta, ela é... Eu já consegui conversar com algumas pessoas, eu tenho algumas suspeitas, eu já consegui conversar com algumas pessoas que também têm suspeitas semelhantes. A gente tem uma coisa muito curiosa, que é o crescimento da indústria em determinado momento fez com que o mercado consumidor brasileiro de joias se expandisse. Ele se expande numa direção mais conservadora do que ousada. Então, assim, na verdade, esse exercício de formação de mercado consumidor, ele sai da mão desses artistas plásticos joalheiros que estavam ocupando a mídia de maneira bastante intensa para uma indústria que está se constituindo e, como qualquer produção industrial, e não é nenhum demérito, ela está baseada na ideia do design, da ideia da construção de materiais que são industriais. A gente tem que entender que quando a gente tem uma produção de massa, a gente não tem uma produção de peça única, artística e individual. E aí a gente tem várias outras questões, quer dizer, a gente tem alguma coisa em termos de... Tem gente que já falou que talvez tenha sido comunicação, e aí as modas começam a chegar de uma maneira muito avassaladora. Então, a modinha, ela pede que você consuma ideias e objetos de consumo mais fácil, mais palatável. Então, várias pessoas discutindo isso. Eu queria de verdade parar para estudar esse assunto. As minhas suspeitas mais específicas são o seguinte: existe um limite da expansão de uma joalheria artística ou artesanal, que é a capacidade de produção mesmo. A gente não tem a capacidade de produzir para banhar o mercado. A gente não consegue fazer isso. Então, ela sempre vai ser para um público restrito, para um público que tem acesso a determinado tipo de informação, para um público que se interessa por determinado tipo de informação. Por outro lado, a gente tem essa questão dessa produção industrial, inclusive da importação. Quer dizer, se a gente entender, por exemplo, que a gente teve assim, uma inundação nos anos 80, a gente teve uma inundação de joia indiana no Brasil, prata, coisas muito interessantes, inclusive, mas assim, de um preço muito baixo, muito acessível. Então, assim, gostos foram se modificando. Há quem diga que essa questão da moda, ela foi crucial, porque a gente vinha nos anos 60 e 70 tratando de uma ideia de individualização, de buscar uma peça que representasse você como pessoa, e a gente teria chegado numa época, se a gente fizer um exercício de memória, nos anos 80, a gente tem o IUP, né? A gente tem aquela ideia de ascensão de camadas da população pela via do mundo corporativo, né? Filmes de Hollywood. Então, assim, tem uma outra ideia, que é uma ideia de ostentação. E aí a gente vai para um lugar que volta para o ouro, para o diamante, para as pérolas, ou para as bijuterias. E aí a bijuteria explode também no Brasil como uma indústria muito pujante. Ninguém fala dela, mas a indústria de bijuteria no Brasil, e o que a ABNT chama de folheados, porque a gente tem isso, joias, folheados e bijuterias, muito bem estabelecido, muito bem regulamentado, embora a gente fique inventando nomes mágicos. A bijuteria ela entra com uma força avassaladora que dá conta dessa individualização sem esses aspectos artesanais e artísticos da joia autoral. O que é a joia contemporânea brasileira? A joia contemporânea brasileira, eu tenho que começar a responder isso do mesmo jeito que eu falei sobre o que seria a joia moderna. A gente tem ainda uma teoria da joalheria no Nascedor, a gente tem algumas publicações internacionais importantes que começam a determinar de verdade nomenclaturas mais claras e precisas para isso. A gente continua tomando de empréstimo expressões de outras áreas do conhecimento, primordialmente de história da arte. E eu tenho esse embate muito sério. Como é que a gente pega de empréstimo nomenclaturas da história da arte, quando a história da arte claro que não toda ela, porque senão a gente não teria historiadores da arte estudando joalheria, mas quando a história da arte relega a joia
a um segundo plano relega a joia à ideia de artes decorativas, de arte menor, de nem arte. Então, assim, a forma como nós nos nomeamos, ela vem de uma fonte que tem um certo menosprezo por essa produção. Eu acho complicadíssimo. Dito isso, é internacionalmente reconhecido que joia contemporânea é a joia que está trabalhando na linha fora do que é a joia tradicional. Assim, se eu tivesse que limpar completamente as características, a gente tem uma joia tradicional que respeita tipologias. O que é tipologia, né? O brinco lá, pulseira, broche, tipologias, materiais, técnicas. E aí você tem uma outra joalheria que trabalha discutindo as tipologias, discutindo os materiais, discutindo as técnicas e em íntima relação com processos artísticos criativos que têm a ver com artes plásticas. Na verdade, a gente poderia dizer que a joia contemporânea é a joia artística. Só que, e aí, como é que a gente se apropria dessa ideia do contemporâneo, né? Em 2018, não, 2016 a gente teve um simpósio em Minas Gerais para discutir e eu fui falar sobre joalheria contemporânea e eu fiz uma coisa absolutamente ousada, porque se a gente pensa em termos de linha do tempo, que é como a história da arte funciona, se eu tenho que chamar de contemporâneo, eu também tenho que contemplar o que a indústria está produzindo na contemporaneidade, o que os artesãos produzem, os artesãos dos ourives produzem na contemporaneidade e o que os artistas plásticos joalheiros produzem. Então, a gente também tem isso. Só que a gente cada vez mais caminha para, de fato, considerar joalheria contemporânea exclusivamente essa joalheria que está em íntimo diálogo com as artes plásticas. Ou seja, as questões conceituais são tão ou mais importantes do que as outras, as questões de forma e matéria. Qual o futuro da joia brasileira? Eu espero que seja maravilhoso. O futuro da joia brasileira, eu não sei, nós estamos gravando isso no meio de uma pandemia, nós nem estamos juntos, né? Estamos fazendo isso de forma remota. Eu acho que a gente tem que dar enfrentamento a algumas questões muito importantes e algumas que são muito específicas brasileiras, mas vou primeiro falar da joia de modo geral. Há mudanças importantes. Então, a gente teve agora, com esse distanciamento social, com essa quarentena, com essa pandemia, a gente teve uma ruptura de cadeias produtivas, cadeias de valor. Então, você tem uma circulação de materiais que está impedida no mundo inteiro. Está acontecendo, alguns lugares já estão abrindo, mas isso está impedido. A gente tem um impacto sério. Então, assim, eu acho que a gente vai olhar para uma coisa local, as produções locais. Então, a gente vai trazer de volta, que é uma coisa que a gente não geriu bem lá no século XVIII, quer dizer, olhar para a nossa produção de materiais, de matérias-primas, olhar para a nossa produção artística, ou seja, olhar para dentro e construir alguma coisa. A gente vai ter que ser mais local do que a gente vinha sendo. Eu acho também, e a gente tem no Brasil isso muito agravado, essa questão dos materiais. Existe uma urgência por se tornar toda a cadeia produtiva de absolutamente todos os produtos humanos mais sustentáveis. A joia é costumeiramente acusada de ser muito insustentável, embora isso não seja verdade. E aí a gente tem um negócio complicadíssimo que a gente chama de greenwashing, ou seja, uma lavagem verde, ou seja, você constrói uma narrativa do que seria uma ideia mais ecoeficiente, quando na verdade isso não é. Vou dar um exemplo muito claro. Os diamantes industriais, os diamantes que estão sendo produzidos agora em laboratório. A narrativa é de que eles são menos agressivos para a natureza porque não envolvem mineração. O que é fato? Eles foram criados para
a indústria tecnológica. A gente vai precisar desses diamantes para continuar desenvolvendo a capacidade tecnológica dos nossos equipamentos. Não é para a joalheria que isso foi inventado. As pessoas na joalheria estão se apropriando dessa conversa para dizer que estão fazendo alguma coisa ecológica. Se é para a gente ser realmente ecoeficiente, se é para a gente ser realmente sustentável, a gente tinha que estar reutilizando peças antigas. A gente tinha que estar reutilizando gemas que já foram mineradas, não inventando formas produtivas poluentes de novos materiais. Então, assim, tem um aspecto, o futuro dessa joalheria brasileira, ela vai passar por discutir essas questões. Essa questão de uma produção que é mais ecoeficiente, que é mais responsável. A gente está muito atrás em relação a outros países do mundo. Outro dia eu estava assistindo, tipo, mais de 70% da produção mundial dos insumos para a joalheria é feito por pequenos produtores. Então, quando a gente vê aqueles buracos gigantes, aquelas coisas, não é bem assim. É uma discussão que ela está muito encoberta de folclore e muito pouco séria de verdade. Então, assim, a gente vai ter que olhar para isso aqui. Uma coisa é uma cooperativa de pessoas buscando seu sustento e minerando de forma ecoeficiente, outra coisa é uma superindústria fazendo isso de uma maneira brutal. Então, assim, essa questão vai ter que entrar em pauta. Tem uma outra questão que é uma explosão dessa joalheria contemporânea, uma explosão de pessoas produzindo joias conceituais, joias artesanalmente, joias que são artes plásticas. Isso tende a crescer. Talvez a gente ficando um pouco mais local, a gente se torne mais relevante. A gente está olhando muito para o exterior ainda. Então, quando eu vejo intercâmbios latino-americanos dessa joalheria contemporânea, eu fico muito mais feliz, porque eu acho que a gente está falando de experiências próprias. Então, a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de uma coisa mais local e a gente está falando de uma joia. Eu costumo dizer para as pessoas que se a história da joalheria ensina alguma coisa para a gente, é que a joia não vai acabar nunca. A gente sempre usou adornos, sejam eles ornamentos para ficar linda, sejam eles peças absolutamente conceituais para a gente se individualizar. E, sim, o futuro é brilhante. A gente tem todas as condições, desde os aspectos intelectuais, ou seja, de conceito de arte, de criatividade, de capacidade produtiva, até as condições materiais, se a gente olhar para a natureza, e não só para metais e gemas, se a gente olhar para tudo que a gente tem nesse país, de ter uma das joalherias mais relevantes do mundo. A gente devia ser uma das joalherias mais relevantes do mundo desde o século XVIII. O futuro é brilhante, mas é complicado. Ana, obrigado pela conversa. Muito obrigada a você pelo convite e a oportunidade da gente falar sobre esse assunto novamente.